Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui o pastor Borges e eu quero compartilhar com você um pouco mais da palavra de Deus. E a nossa meditação hoje é na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 4, que diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu quero compartilhar com você um pensamento e eu quero dar um tema a esse pensamento, essa palavra que eu quero compartilhar com você, e eu quero chamar essa palavra de os roubadores da glória de Cristo. Há muitos crentes, há muitas pessoas dentro da igreja que são roubadores da glória de Cristo. E eu me explico, eu quero explicar o porquê. Quando se fala da graça de Deus, muito tem se debatido acerca do que é a graça, e nós já entendemos que a graça de Deus é uma pessoa. Então, a pergunta certa não seria o que é a graça, mas quem é a graça. Nós entendemos que a graça de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, mas há se debatido sobre esse assunto e há aqueles que defendem, né, e até dizem, essa hipergraça que é pregada por aí não condiz com a palavra de Deus. Outros ficam defendendo que a graça de Deus de fato é você receber tudo da parte de Deus sem precisar fazer nada. Mas eu quero abordar um outro ponto para que você possa enxergar a graça de Deus de uma forma diferente e para que você também não seja um roubador da glória de Cristo. Quando eu falo de graça, a palavra graça, por definição, é favor imerecido, é o favor que eu não mereço. Ou seja, eu vou receber algo que eu não mereço. Isso é graça, é um favor imerecido. Eu estou recebendo de graça. Eu estou recebendo sem precisar pagar por aquilo. Eu estou recebendo sem precisar fazer nada para receber. Isso é graça, é um favor que eu não mereço. E eu não mereço porque eu não fiz nada para receber. Então eu não sou merecedor, mas mesmo assim vou receber. É graça, isso é graça porque é de graça. Mas quando eu falo que é de graça para mim que estou recebendo. Não quer dizer que ninguém tenha pago por isso. Não, essa graça que eu estou recebendo não é de graça para todos. Por que não é de graça para todos? Porque alguém precisou pagar por isso. E quem foi que pagou por isso? Jesus Cristo pagou por isso. Então eu estou recebendo algo da parte de Deus, que para mim é de graça, porque eu não vou precisar pagar por isso, mas eu só estou recebendo porque Jesus Cristo pagou antecipadamente por aquilo que eu estou recebendo. No texto que nós lemos aqui, fica muito claro a explicação de que Deus revelou a bondade dele para conosco em Cristo Jesus. Olha o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, Deus está dizendo assim: meu filho,
eu vou dar algo a você que não vai te custar nada, mas não vai custar nada a você, porque o meu filho Jesus Cristo, ele já pagou o preço por aquilo que não te custa nada. Então, a graça glorifica a Cristo. Por que que a graça glorifica a Cristo? Porque todas as vezes que eu entendo que eu estou recebendo algo de Deus, de graça, para mim, mas esse de graça para mim custou a vida e o sangue do Filho de Deus, eu glorifico a Cristo, porque eu sei que, embora eu não precise fazer nada para receber, ele precisou fazer tudo para que eu tivesse o que eu estou recebendo. Então a salvação ela é de graça, não nos custa nada. E por que que ela não nos custa nada? Porque ela custou tudo para Jesus. E quando eu vivo pela graça, ou seja, quando eu recebo de Deus tudo que eu tenho para receber, de graça, sem que me custe nada, eu glorifico sempre a Jesus, porque eu sei que, embora não me tenha custado nada o que eu estou recebendo, custou tudo para Jesus Cristo. E aqui nós entendemos o princípio da religiosidade. Muitas pessoas estão confundindo religiosidade com a forma de vestir, com a forma de um prédio de igreja, com luzes na igreja. Vou te dar um exemplo. A pessoa vai para o culto, vai para as reuniões lá no prédio da igreja, com a roupa toda rasgada lá, e fala assim, alguém pergunta assim, mas por que você anda com essa roupa aí toda rasgada? A pessoa vai dizer assim, porque eu não sou religioso. Ou, né, pinta-se as paredes da igreja de preto, de escuro, e aí, por que pintou a parede da igreja de... Porque eu não sou religioso. Ou por que vocês apagam todas as luzes na hora de cantar os louvores? Não, porque eu não sou religioso. E dá-se a ideia de que o religioso é o cara que anda de terno e gravata, né, e que tem um padrão de comportamento na hora do culto que condiz com ser religioso. Mas, na verdade, ser religioso, do ponto de vista de Jesus, é você achar que você pode pagar pela salvação ou que você pode pagar pela bênção de Deus com a sua própria obra, com o seu próprio comportamento, com a sua própria atitude. Jesus, ele corrigia ferozmente os fariseus. Mas por quê? Porque os fariseus achavam que com o seu comportamento eles podiam agradar a Deus. Ou seja, é o inverso da graça. Porque a graça eu reconheço, na graça eu reconheço que não vem das obras. E eu não posso me gloriar porque não tem nada a ver com o que eu faço. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E quando eu entendo que o meu mais absoluto esforço não é suficiente para comprar, para pagar a bênção de Deus, então eu recorro àquele que já pagou. E quem foi que pagou? Jesus Cristo pagou o preço. Jesus pagou o preço para que para mim fosse de graça. Então, por que eu intitulei essa nossa meditação aqui como roubadores da glória de Cristo? É simples, porque todas as vezes que você acha que você pode pagar pela bênção de Deus, você está roubando a glória que pertence a Cristo, porque só Cristo foi capaz de agradar a Deus plenamente. Ou seja, quando você acha que o seu comportamento, a sua atitude, ela é suficiente para agradar a Deus, você está roubando uma glória que pertence a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue para que eu e você pudéssemos receber graça. E aí nós nos levantamos dizendo: Senhor, não precisa. Pode deixar que com o meu comportamento,
com a minha obra, com a minha atitude, eu consigo ser salvo. Pode deixar que com o meu comportamento, com a minha obra, com a minha atitude, eu consigo receber a bênção de Deus. Em outras palavras, nós estamos dizendo, pode deixar que com a minha obra, com a minha atitude, eu consigo agradar a Deus. Mas deixa eu dizer para você, nós não somos capazes de agradar a Deus com o nosso comportamento. Nós não somos capazes de agradar a Deus com a nossa atitude. Por isso, nós somos totalmente dependentes da graça. O que é graça? Receber sem merecer. Mas eu recebo sem merecer, não é porque Deus não cobrou. Eu recebo sem merecer porque Deus cobrou, mas Jesus Cristo pagou. Jesus pagou para que eu recebesse de graça. E todas as vezes que eu não reconheço isso, eu estou roubando a glória que pertence a Cristo. Eu estou dizendo que Cristo morreu em vão, que Cristo morreu sem necessidade, que eu poderia muito bem, com o meu comportamento, agradar a Deus. Ou seja, o que diz o texto? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós. É um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O que eu entendo? Eu entendo que Jesus teve que morrer numa cruz, pagando um alto preço para que eu pudesse receber de graça a salvação. Então, quando eu entendo isso, e quando eu entendo que para mim é de graça, e que quando eu entendo que com o meu esforço eu não conseguiria comprar isso, eu entendo e reconheço a importância da obra de Cristo, e eu glorifico a Cristo por ter recebido de graça por algo que ele pagou com a sua própria vida. Então eu não roubo a glória de Cristo. Eu não roubo a glória que pertence a Cristo. Por quê? Porque eu reconheço que sem ele, sem a obra dele, sem o que ele fez, eu não poderia receber a salvação e eu não poderia receber absolutamente nada da parte de Deus não fosse por Jesus Cristo. É por esse motivo, irmãos, que quando nós vamos orar e nós vamos nos achegar diante de Deus, nós sempre oramos em nome de Jesus. Porque é Jesus que tem crédito com Deus nos céus, não somos nós. Como é que recebemos? Recebemos de graça, em nome de Jesus, porque foi Jesus que pagou o preço por tudo aquilo que nós recebemos de graça. O princípio da religiosidade maligna é você achar que com o seu comportamento, com a sua atitude, você pode agradar a Deus. E fazendo isso, você descarta a necessidade da obra de Cristo. Você descarta a necessidade de depender de Jesus Cristo e do nome de Jesus Cristo para que você possa receber algo da parte de Deus. Nós não podemos ser religiosos. Religiosidade não tem a ver com a roupa que você veste. Religiosidade não tem a ver se as paredes da sua igreja são escuras ou são claras. Religiosidade tem a ver com você querer roubar a glória que pertence a Cristo, querendo pagar por algo que ele já pagou, acreditando que a sua obra é suficiente para agradar a Deus, descartando assim a dependência da obra de Cristo. Que nós possamos viver uma vida livre da religiosidade, recebendo tudo de graça, com a consciência de que aquilo que é de graça para nós custou a vida e o sangue do Filho de Deus. Que Deus te abençoe. Fique em paz no nome de Jesus.